Bom dia aos alunos da UFO de Serviço Social, bom dia ao professor Cláudio Prado. É um prazer estar aqui e participar desse seminário das meninas sobre as disfunções sexuais. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar, antes de dizer que a causa é psicológica e social, é procurar um médico, né? Procurando um médico para verificar as causas orgânicas possíveis e uma vez que é constatado que a causa não é orgânica, aí sim a gente entra com uma investigação para saber o porquê dessa disfunção, certo? O que seriam as disfunções? Quais tipos de disfunções? Bom, nós temos aqui uma lista, certo? Nós temos o primeiro, desejo sexual hipoativo, que é a total falta de interesse pelo sexo, como se ele não fizesse diferença. Então, para a pessoa, tanto fez, tanto faz, né? Se ela que tiver que fazer, ela faz, se ela não tiver, ela não faz, mas ela não tem aquele prazer, aquele desejo, aquele gozo, né? Então, precisa ser tratado. Transtorno de excitação ou frigidez, que é a incapacidade de manter lubrificação ou excitação. Então, a pessoa não sente prazer, né? É bem complicado isso porque ela não tem vontade mesmo, ela não gosta, né? Aqui nós temos também a anorgasmia, que é a inibição do orgasmo, né? A mulher com essa disfunção, ela é incapaz de ter orgasmo. Então é aquela mulher que fala, mas esse orgasmo existe? Onde é que ele está? Né? Lembrando que o orgasmo muitas vezes ele é clitoriano. Sendo assim, precisa de uma estimulação a mais além da penetração. Então, muitas vezes o parceiro desconhece que essa mulher precisa dessa estimulação e não faz essa estimulação com a parceira. E aí a parceira vai desconhecer o orgasmo. Então, a gente tem que ver também como é que esse casal dialoga para saber se é um problema dela ou da relação, né? Vai também pro contexto da investigação, certo? Tem a dispareunia, né, que é a dor genital durante o ato sexual. A dispareunia dói demais. A hora que a mulher é penetrada, ela sente uma dor insuportável e ela não consegue chegar até o fim do ato muitas vezes, porque dói muito. E tem o vaginismo, que é a contração involuntária dos músculos próximos à vagina que impedem a penetração do pênis, do dedo ou de qualquer coisa. A vagina ela fecha e não deixa entrar de jeito nenhum. Né? Quando a gente faz essa investigação, muitas vezes no consultório, na psicologia, na clínica, a gente constata, né? que muitas vezes a mulher ela vem tão cheia de preconceito em relação à sexualidade dela mesma, essa questão do machismo, o sexo como tabu, o sexo como pecado, que a hora de ser penetrada, ela acredita que ela está pecando psicologicamente de forma inconsciente e ela fecha a vagina e ela não deixa. Né? Muitas vezes o tratamento ele segue por esse viés, aí a gente dialoga diretamente com o machismo, que é uma coisa bacana porque eu acho que vocês do serviço social vão entender bem, né, como é que é essa construção de gênero. Então é bacana de perceber que o corpo fala junto com toda essa construção que a gente vê por aí. Né? E o vaginismo, né, falei, e também tem a fobia ou aversão sexual, que é pânico e sentimento de repulsa diante da relação sexual, ou qualquer coisa que leve ao sexo, a pessoa tem nojo mesmo, né? Então essas questões psicológicas, elas estão muito ligadas às questões sociais também. Como é construída a questão de gênero, quem é a mulher, como é a sexualidade da mulher, tudo isso vai interferir na forma como essa mulher vai responder, na resposta sexual feminina, e também interfere muitas vezes na resposta sexual masculina, né? Essa cobrança do homem, o homem tem que ser sempre muito sexual, ele tem que ser sempre muito viril, ele tem que ter sempre o dinheiro, ele tem que ter sempre o poder, e isso acaba interferindo também na sexualidade do homem. O homem às vezes se cobra demais. É muito comum um homem que perdeu o emprego e desenvolver uma impotência sexual. É muito comum também o homem desenvolver uma ejaculação precoce porque ele acredita que ele tem que gozar rápido e que a parceira está ali para servi-lo, né? Então tem uma série de coisas aí que a gente vai traçando a história do indivíduo e vai percebendo que a sexualidade é um retrato da vida psicológica e social dele, né? Então muitas vezes é preciso você procurar mesmo um psicólogo para entender o que desencadeou, né, essa disfunção.
Muitas vezes pode ser falta de consideração do parceiro, né? Aquela coisa de não entender que a resposta sexual de um é diferente da do outro. Às vezes não é nem por descaso, às vezes é por vergonha mesmo de falar de sexo. Então o casal não dialoga, o casal não consegue dizer o que um gosta, o que o outro gosta. Tem ainda aquela crença de que mulher minha não faz isso, né? Eu ainda recebo no consultório mulheres que nunca fizeram sexo de luz acesa, que nunca tirou a roupa na frente do marido, que o marido chega à noite, apaga a luz, sobe a camisola para cima e eles têm uma penetração, né? Essa mulher dificilmente vai ter um orgasmo na vida, né? Porque ela não é estimulada, ela não recebe a carícia necessária. E esse homem, ele vai procurar fora, né? Uma mulher que o satisfaça da maneira que ele precisa. Então, mais pra frente vai ter um problema entre o casal. Isso ainda é muito comum, pelo menos aqui na minha região, acontece bastante, é uma crença, é uma queixa muito recorrente que eu tenho no consultório. Então, é o tipo da coisa que precisa uma psicoterapia. Seria mais adequado uma terapia de casal, né? Para os dois perceberem que existe um tabu em relação à sexualidade, para os dois trabalharem esse tabu. Então, também tem questões sociais, questão financeira que abala o casal, tem uma série de coisas, traumas, né? Às vezes a pessoa teve um trauma numa relação, ela não consegue se entregar na outra, enfim, exige uma investigação. Mas pode sim, gente, pode, é muito recorrente, é muito frequente eu receber aqui no consultório queixa por conta de questões psicológicas e sociais. É um trabalho bacana de vocês estudarem e explorarem. Um abraço, até mais.